Vamos começar aqui o nosso estudo, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Que for encontrando, glorifica o nome de Jesus. Hebreus 12, versículo 1. Vamos ler? Amém? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu estou lendo na versão NVI. Amém? Olha para mim. Deixa eu falar aqui uma coisa importante para vocês. Veja que aqui do autor de Hebreus, ele fala esta questão de estarmos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. A primeira ideia que nós temos aqui é que existem muitas pessoas nos observando, olhando para a nossa vida, o nosso comportamento, quem nós somos. Aqui ele fala, estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então, alguns livros, de estudo vão dizer que essas testemunhas, a primeira coisa, são pessoas que nos observam. São pessoas que estão nos olhando e vendo a nossa conduta, o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade espiritual. Mas, se você ler o capítulo 11 inteiro, você vai ver que o capítulo 12 não está dizendo isso. O capítulo 12, versículo 1 está dizendo: veja o que aconteceu no capítulo 11. A galeria dos homens da fé. Quem não conhece o capítulo 11 de Hebreus? Quando você fala, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza daquilo que não. Então você veja que aqui ele está falando de alguém, de uma nuvem de pessoas, ou seja, um grande número de pessoas que testemunham, ou seja, são testemunhas de quê? De que Deus a sustentam até o fim. Vou falar de novo. Essas pessoas são testemunhas de quê? Que o Senhor é capaz, é poderoso para sustentar até o fim. Até o fim. Então, eles estão, aqui o autor de Hebreus está dizendo, para que nós possamos entender o capítulo 12, versículo 1, é ler o capítulo 11 inteiro. Mas aqui eu estou adiantando para vocês. É claro que nós temos pessoas que, às vezes, não percebemos que estão realmente nos observando e realmente se houve uma conversão verdadeira, uma conversão genuína. Mas aqui que Deus quer nos falar, começando esse estudo, essa ministração, veja que estes homens foram sustentados por Deus até o fim. Então, vocês também vão ser sustentados por Deus até o fim. Porém, ele está dizendo assim, olha, não tem como vocês continuar essa corrida chamada a tua vida carregando este peso sobre você. O peso que nós temos que carregar é o peso da glória de Deus. Só que aqui ele fala, este peso que você carrega, este peso que você traz na sua vida, você não pode mais carregar, porque este peso te atrapalha de andar, ou seja, nessa corrida. E também dá a ideia de ele estar correndo em uma pista de corrida, onde numa competição,
e ali uma torcida de várias pessoas assistindo. E ele está dizendo assim: você não pode parar. Este peso que você carrega, você tem que se desfazer dele. Existe algo que Deus foi proposto para você. Só que existe coisa da sua vida que você não pode mais levar contigo. Isso não pode fazer mais parte da sua vida. Isso é peso. Fala comigo, é peso. Como que nós vamos correr se estamos carregando algo? Não tem como. Vai chegar uma hora que não vamos conseguir. Não vamos chegar à linha de chegada. E aqui, lendo esta palavra, nós temos que ser determinados naquilo que somos para o Senhor. Nós temos que ser determinados na nossa vida cristã. Nós temos que ser determinados na questão espiritual. Veja que Moisés, em Êxodo, capítulo 10, nós vamos ver que Faraó tenta negociar com Moisés que ele fosse ao deserto prestar culto para Deus, mas por várias vezes ele fala: deixa as crianças e deixa os jovens, até que ele pediu para deixar o rebanho. E ele fala: nenhuma unha vai ficar no Egito. Todos vão comigo para a terra prometida. Então veja, nós temos que ser esta pessoa. Nenhuma unha vai ficar na mão do diabo. Nós não vamos abrir mão de nada. E tem muita gente abrindo mão de pouca coisa. Veja que o diabo, o que ele vai tentar com você é negociar. Negociar. Veja, deixar gado é simples. Primeiro, como que eles iam prestar culto a Deus? Oferecer sacrifício. Segundo, gado, sua alimentação. Como que eles fariam? Então o inimigo sabia que eles não iam muito longe. Então quando o inimigo ele consegue segurar alguma coisa tua no Egito, ele sabe que você não vai muito longe. Mas quando eu e você somos determinados e chegamos para Deus, o diabo, e falamos: nenhuma unha vai ficar com você. Eu vou levar tudo comigo. O que Deus me deu, não fica nenhuma unha. Fala assim comigo: nenhuma unha vai ficar na mão do diabo. Amém? Então veja que aqui nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de homens e também de alguém que estava prestes a sair de um lugar de escravidão. Agora eu quero que você abra comigo lá em Atos dos Apóstolos, volte um pouquinho comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Eu quero ler com vocês o versículo 1. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo um pouquinho, tá? Vamos lá, versículo 1. Está escrito assim: naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Veja aqui. Desencadeou uma perseguição. E quem era do líder dessa perseguição contra a igreja? Saulo. Ainda era Saulo. Agora veja, você vai dizer assim: nossa, mas por que aconteceu isso? Essa matança, perseguindo a igreja de Jesus, Saulo perseguindo. Escute uma coisa. Antes do capítulo 8, nós vamos ver que a igreja de Jesus estava crescendo cada vez mais. Então eles estavam vivendo um tempo de crescimento, um tempo de alegria, um tempo de tranquilidade,
um tempo de manifestação dos dons, um tempo de somente a sombra do apóstolo passar, a pessoa era curada, através mandava um lenço, era curada, enfim. Coisas sobrenaturais acontecendo. E com a pregação, somente uma pregação, pessoas eram curadas no culto. Então eles estavam todos maravilhados com aquela conversão, aquele número de pessoas se convertendo, mas de repente, vem uma perseguição, vem uma guerra, vem uma luta, vem um problema, parece que do nada. Mas você pode ver, no decorrer do capítulo 8, nós vamos ver que isso foi permissão de Deus. Por quê, apóstolo? Eu vou te explicar. Tem momentos na nossa vida que Deus, Ele abre os céus e nos abençoa. Ele derrama bênçãos infinitas. E acabamos nos acostumando, ou estacionando, ou descansando naquilo que Deus entregou para nós. Acabamos nos acomodando. Acomodando, posso dizer, espiritualmente. Não ficamos mais tão preocupados como outrora. E aqui você pode ver que no momento que, estoura uma perseguição, o que acontece com os apóstolos são dispersados. Cada um vai para um lugar. E nisto a palavra de Deus vai começar a chegar em lugares que ainda não tinha chegado. Deus sabe o que faz. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está enfrentando. Mas tem coisas que às vezes acontecem para nos despertar, para nos fazer entender o quanto nós precisamos buscar este Deus. Porque o costume de muitos é acomodar. Está tudo muito lindo, que vida maravilhosa. Eu estou só vivendo as bênçãos do Senhor. Até que um momento o Senhor permite esse desencadear de uma perseguição, de uma porta que se fecha, um problema que vem, alguma coisa em casa, uma saúde, enfim, alguma coisa que vem que mexe com você e faz você chegar aqui dentro da igreja e faz você estar neste culto hoje, para que este desencadear que veio, esta perseguição que veio, esta situação que veio, não é para que você venha perder algo, mas é para que algum crescimento chegue na vida de alguém, para que alguém seja alcançado. E para que alguém fosse alcançado, quando Deus dispersa esses apóstolos, Filipe, que não era um apóstolo, Filipe, ele vai para um lugar que é onde o Espírito Santo o leva. Agora veja uma coisa, veja quando uma pessoa realmente, ela teve um encontro com o Senhor, uma pessoa que realmente se converteu, realmente a vida dela é realmente com Cristo. Esse dispersar, esta perseguição não fez com que eles perderam a essência. Vou falar de novo. Essa perseguição, essa luta, esse tal problema, esse levante, não fez com que Felipe perdesse a essência do que ele recebeu. O quê? O Espírito Santo. Agora nós vamos saber quanto a pessoa ela é realmente convertida, quanto realmente ela é madura, é quando algo desse porte vem, quando alguma coisa que não esperava aconteceu. Há momentos na nossa vida que está tudo muito lindo e de repente, alguma coisa acontece, ficamos sem entender. Só que quando nós temos dentro de nós o Espírito Santo, não perdemos a essência de quem somos. Não perdemos a essência, continuamos o mesmo. Posso estar triste, posso estar um pouco abatido, posso estar sentindo o que está acontecendo, mas não vou perder a essência. Ainda eu continuo ouvindo a voz daquele que me chamou e o que está aqui nesta noite, Espírito Santo de Deus. Luta não pode fechar os meus ouvidos espirituais. Lutas não pode embaçar a minha visão. As lutas não podem tirar eu da presença do Senhor.
depende como eu estou. E aqui você vai ver algo começando a acontecer, aqui no capítulo 4, olha que diz aqui: o que havia sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Olha aqui para mim, aqueles que estavam sendo perseguidos não pararam de pregar a palavra. Deixa eu falar uma coisa para você, fala assim comigo: nada pode me parar. Você não vai ver aqui alguém dizendo: olha, por que essa perseguição? Por que este levante? Hoje é normal algum irmão, alguma irmã ou alguém, quando alguma coisa está lhe acontecendo através de outra pessoa, é meio que normal colocar na internet alfinetadas para poder atingir alguém, ou status de WhatsApp e assim por diante. Você não vai ver estes homens perdendo tempo com perseguição, perdendo tempo com burburinho, perdendo tempo com aquilo que estavam tentando parar. Por quê? Porque eles tinham dentro dele o Espírito Santo. Não é possível, diante de uma perseguição, você não vê Filipe voltando para a velha vida. Você não vê este homem voltando ao que ele era, ou saindo da presença de Deus, ou desconvertendo, voltando para antigas crenças. Não, ele continua pregando. Ele não fala: o irmão A é por culpa do irmão B, é por culpa disso. Não, queridos, você veja que realmente aqui nós vamos ver Filipe pregava a palavra onde quer que fosse. Onde quer que fosse. Aonde o Espírito me manda, eu continuo sendo Filipe. Aonde eu estou, eu continuo sendo o mesmo. Eu não mudo, não sou somente Filipe na igreja pregador, mas eu sou Filipe também pregador na minha casa. Eu sou Filipe no meu bairro. Eu sou Filipe que Deus me chamou no meu trabalho. Eu sou pregador no meio também dos não crentes. Por quê? Porque dentro de mim há um ser que habita aqui, que chama-se Espírito Santo. Tudo bem, eu sei que esta palavra no início não sai muita glória, mas a glória nunca pode ser para o pregador, viu? A glória sempre tem que ser dada a Deus. Mas aqui é importante para que nós possamos entender que, veja no versículo 5: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Versículo 6: quando a multidão ouviu Filipe e viu seus sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Olha aqui para mim. Veja que fala aqui do versículo 5 ao 8 que eu li. Primeiro, Filipe foi para Samaria. Samaria é mistura de judeu com gentil. Os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Os judeus rejeitavam os samaritanos. E justamente Filipe vai numa cidade que era uma mistura de judeu com gentil. Que é onde eles construíram o seu próprio templo no Monte Gerizim. Que é onde eles tinham só como prática o Pentateuco e mais nada. Eles acreditavam a Deus de uma forma diferente de fato dos judeus. Então era um povo que já tinha sua ideia formada. Mas quando o Filipe chega, cheio do Espírito Santo, você vai ver ele pregando, anunciando quem? A Cristo. E quando ele começa a anunciar, ele está pregando. Fala assim comigo, ele está pregando. Vamos falar com mais força. Ele está pregando. E enquanto ele prega, fala: o milagre está acontecendo. Fala assim: espíritos imundos estão saindo, mancos estão sendo curados,
Fala assim: enquanto ele prega, o milagre está acontecendo. Fala de novo: enquanto a pregação está acontecendo, o milagre também está acontecendo. Fala para o teu irmão do teu lado: enquanto prega, tem milagre chegando na tua vida. Aleluia. Agora, você veja no versículo 9: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. E ele se dizia muito importante. E todo o povo mais simples, mais rico, dava atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica. Mágica. Alguém já viu alguma coisa de mágica? Prática de mágica? Então vocês estão vendo que mágica, né? Eles seguiam, versículo 11, pois ele havia iludido-os com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, o feiticeiro. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Agora veja, versículo 14: os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João. Estes os chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo havia não descido sobre nenhum deles, e tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro lhe impôs as mãos e receberam o Espírito Santo. E vendo Simão, era dado com imposição das mãos dos apóstolos, vendo que o Espírito Santo era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu dinheiro: dê-me também este poder, para que eu possa, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha que Pedro fala: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Meu Deus, que ousadia de Pedro. Olha aqui para mim, deixa eu explicar para você. Simão era aquele que manipulava o mundo espiritual. Eu não tenho como aqui manipular o mundo espiritual. Jamais tentaria fazer isso. Existe alguém que pode falar, pode tentar manipular? Tem. Principalmente falso profeta, que fala que é Deus falando, não está falando coisa nenhuma. Principalmente este negócio, me perdoe bater nisso, mas eu tenho que ensinar vocês. Para que Deus vai revelar teu CPF? Para que Deus vai revelar a rua que você mora? Para nada. Não é Deus. Deus não tem negócio com isso. Me desculpe se algum dia aconteceu isto aqui. Me perdoa por isso, mas em mim isso aqui não tem. Para mim é palavra. Não tem. Tem profeta? Pode ser que ainda exista, mas para mim a maior profecia é o que está sendo pregado aqui esta noite, que é a palavra de Deus sendo levada, ungida por quem? Espírito Santo. Então veja, Filipe, cheio do Espírito, pregou para um povo de Samaria que não acreditava em Deus como acreditavam os judeus. Este povo foram batizados nas águas, todos. Então eles estavam o quê? Salvos. Fala assim comigo: salvos. Porém ainda faltava ser cheio do Espírito Santo. Tem uns que estão salvos,
mas ainda não recebeu a segunda operação da graça. O que é a segunda operação da graça? Ser cheio do Espírito Santo. Então fala assim comigo: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Só isto? Vou falar de novo. Tem alguém aqui que quer ser cheio do Espírito Santo? Por favor, faz algum barulho na igreja, levante a sua mão, grite: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Agora veja, você vai ver aqui que o que Felipe fazia, o que aconteceu. Pedro soube disto, os apóstolos souberam o que estava acontecendo. Pedro e João foram até lá, impuseram as mãos sobre eles. Aqueles que eram salvos agora ficaram cheios. Aí Simão, o mágico, fala assim: epa, eu quero, vou trazer para mim. Quanto custa? Aí ele fala assim: dom de Deus não se vende. Fala para o teu irmão assim, deixa ele guardar isso no coração dele. Fala para ele assim: dom de Deus não se vende. Dom de Deus não está à venda. Não está à venda. Então, quando ele disse isso para Pedro, Pedro disse assim: ô meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Que seu dinheiro, na tradução NVT, que seu dinheiro seja destruído com você. Que tanto o dinheiro e você seja destruído. Porque você não pode comprar aquilo que é de Deus. Você não tem como manipular o mundo espiritual. Então o Espírito Santo, ele vem sobre a vida de alguém, não é pela sua diferença social, não é pela pessoa, a sua aparência dele, é pela forma que ele recebe. Lembra que eu li no início? Se desfaça de todo o peso, porque é uma nuvem de testemunhas que venceu. E você também foi chamado para vencer. Nós podemos ver a igreja primitiva, que é a igreja de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo é o que mais se fala aqui, e o que pouco se fala hoje. Muitos pensam que o Espírito Santo, por ser a terceira pessoa da Trindade, parece ser um menor da terceira pessoa da Trindade. Não, é o mesmo. No entanto, Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu deixo com vocês o Consolador. Consolador significa o mesmo. Então é o mesmo. Quando Jesus foi, o Espírito Santo veio. Ele está aqui conosco. Só que hoje ele não faz visitações. Ele habita na vida de uma pessoa. Ele habita dentro do teu espírito, o espírito do homem que um dia estava morto. Sabe, uma pessoa que é natural, que não crê nas coisas espirituais, esta é a pessoa. Quando você fala das coisas espirituais, ele não entende. Só entende do espiritual quem é espiritual, quem recebeu o Espírito Santo. E aqui você vai ver que Pedro chama a atenção, fala para ele que olha, não há como manipular o mundo espiritual. O que acontece aqui é Espírito Santo. Então você se converta e não pense que o seu dinheiro possa você receber algo maior. Não, dê lugar. Uma coisa que me chama a atenção, duas coisas, no mesmo capítulo, que eu quero que você aprenda comigo aqui. Olha o versículo 26. Olha o que diz aí. O que diz no versículo 26? O quê? Fala comigo, o anjo do Senhor. Fala assim: um anjo do Senhor disse a Felipe. Então o anjo do Senhor disse a Felipe: faz isso. Nós estamos vendo que um anjo dando uma direção. Fala assim comigo, um anjo dando a direção a Felipe. Aqui não diz que o anjo apareceu, mas o anjo fala. Fala assim comigo, o anjo fala. Aqui não está dizendo o anjo aparece, mas está dizendo que o anjo está falando. Mas aqui você vai ver no versículo 29, já não é anjo. Olha o que está escrito aí.
E o Espírito Santo disse a Felipe. O primeiro foi anjo. O segundo foi. E aí? Agora você pode ver comigo aqui, no tempo da igreja primitiva, como os apóstolos, os diáconos da igreja primitiva, eles conseguiam discernir o que era a voz do anjo e voz do Espírito Santo. Olha que forte. Tem pessoas que são levadas por muitas vozes. São pessoas que às vezes qualquer voz que fale para ela, pronto, ela é levada. Você veja que Felipe, ele soube que o primeiro era o anjo falando com ele: vai para o sul, para a estrada e desce a Jerusalém. Porque ele ia encontrar no meio do caminho um etíope. Ele foi trasladado, foi levado aonde estava o etíope, lendo um capítulo da Bíblia. E Felipe vai interpretar isto. E um etíope se converte, que é um dos homens mais poderosos daquela nação. Se Deus não tivesse dispersado aquele povo, esse etíope não teria sido alcançado. Tem coisa na sua vida que você não está entendendo hoje, mas eu quero te dar uma boa notícia: o Espírito Santo está com você. Você não está sozinho. Através dessa vitória, desse testemunho, que vai ser como uma pregação para alguém muito importante vai se converter e vai se render ao Evangelho. Você veja aqui um homem que estava lendo aqui um texto do livro do profeta Isaías, mas ele não entendia. E o Espírito Santo disse para Felipe: a carruagem andando, aproxime-se dessa carruagem. E Felipe vai interpretar o que era espiritual para o etíope. E ele falou assim: o que eu preciso para ser batizado? Eles viram uma água no chão, falaram: desce, para a carruagem. Desceram e ele foi batizado. Discernimento. Fala assim comigo: discernimento. A Bíblia fala que a voz do Senhor Jesus, quando o apóstolo João, ele estava na ilha de Pátimos, ele fala que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Eu costumo comparar essa parte, esse versículo, voz de muitas águas, é como as cataratas de Foz do Iguaçu. A Morgana foi lá, né, Morgana? É barulhento. Você chegou a andar no barquinho lá? Não dá, né? Dá medo, mas é muita água. Mas você chegou perto lá, é muito barulho. Você não ouve nada, né? Tem pessoas que parece que vão com um protetor no ouvido poder passear lá embaixo lá. E olha, por quê? Você pode gritar, eu nunca fui, tá, gente? Mas se alguém quiser um dia me convidar, eu aviso, a gente vai. Ó, eu começo a imaginar, porque eu já vi vídeos, as pessoas que andam para conhecer essas cataratas, vão se aventurar. Você pode falar alto que você não ouve a voz de quem está com você no barco, porque as águas são mais altas do que a voz de quem está no barco. Então, quando Jesus ele aparece para João, ele estava dizendo assim: olha a voz de Jesus, é uma voz de muitas águas, é uma voz que está acima de qualquer outra voz. Não tem como confundir esta voz, não tem como dizer se é demônio, se é isso. É a voz de muitas águas, está acima de muitas vozes. Quando nós vamos em algum lugar, algum ambiente, vamos no shopping, tem muita gente falando, você vê muitas vozes falando, muitas vozes, mas a voz do Senhor não se mistura com essas vozes. Então você veja aqui Felipe, para que ele pudesse ter esse discernimento espiritual, olha aqui para mim, discernimento espiritual, ele tinha que ter algo dentro dele, chama Espírito Santo. Sabe por que muita gente é enganada? Muitas vezes porque não sabe ouvir a voz do Senhor. Sabe por que muita gente é levada facilmente a cair em algum laço do diabo, cair em alguma mentira, algum pecado, porque muitas vezes não ouve a voz do Espírito. Sabe por que muita pessoa se machuca em relacionamentos, acabam caindo em relacionamento que não é Deus que preparou, porque não ouviu a voz do Espírito, ouviu a voz do seu coração, ouviu a voz da mentira. E discernimento de espíritos é um dom. É um dom.
E nós vamos ver aqui que é lindo demais Filipe, ele conseguir discernir o que era anjo, o que era Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dizer para ele: se aproxime desta carruagem. Por quê? Porque para o Senhor era importante esse encontro. Escute, Filipe até então não sabia. Porque a igreja foi dispersa. Agora ele estava entendendo o propósito. Mas só que ele não estava só. Você não está entendendo nada que está te acontecendo. Tem coisa acontecendo na tua vida que você não fica às vezes sem resposta. Mas tem coisas que você não precisa entender agora. A única coisa que você tem que ouvir é a voz do Espírito Santo. Fala assim comigo: Senhor Jesus, abra os meus ouvidos espirituais para que eu ouça somente a sua voz. Você pode dar uma glória a Deus por isso, queridos? Agora veja, se ele não ouvisse a voz do Espírito Santo, ele teria perdido uma grande oportunidade. Quantas vezes Deus falou para você: não vai lá, vai aqui, e você não obedeceu? Quantas vezes Deus falou para você: não fale isto, não faça assim, não vai por este caminho, e você não obedeceu? Você, muitas vezes as pessoas batem no peito e falam: Deus é comigo. Ok, Deus é com você. Deus, ele é conosco quando nós estamos andando na vontade dele, quando nós estamos andando na direção que ele quer. Não veja o Espírito Santo sendo submisso a você, submisso à sua vontade. Não. Quando eu e você estamos inundados com a presença desse Espírito Santo, estamos em busca dele todos os dias, nós somos guiados pelo caminho que ele quer. Vamos ser guiados. O apóstolo Paulo, a sua conversão, eu quero que você abra comigo no capítulo 9, que eu estou chegando ao final. Capítulo 9 de Atos. Olha o versículo 5. Olha o versículo 5, está escrito aí na sua Bíblia. E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Fala assim comigo: quem persegue a igreja de Jesus, que sou eu, está perseguindo a Jesus. Saulo estava perseguindo Jesus? Estava ou não? Não. Saulo estava perseguindo a igreja. Quando você é perseguido por uma situação, alguém te persegue do nada, descansa. Não saia falando pelos cotovelos, falando que está sendo injusto, o que te fizer. Fique em silêncio. Enquanto Saulo perseguia a igreja, Jesus chega e pega ele no caminho da Damasco, fala assim: opa, e joga ele no chão. Quando alguém tem um encontro com Cristo, ele não fica de pé, jogou no chão. Quando Paulo ele vai ver, ele vai falar, responder, quando Jesus pergunta para ele: quem és tu, Senhor? Veja, Paulo está falando uma coisa que ele não falava antes. Ele está chamando Jesus de Senhor. Fala assim comigo: Senhor. Esta palavra Senhor significa proprietário, dono. Ele está dizendo assim: quem és tu que é meu dono hoje, que é meu proprietário, o que me controla? Ele está chamando o Senhor, e está chamando de uma forma de alguém que tinha sido salvo, que tinha tido um encontro. Ele está passando a nos chamar de você. Ele fala: quem és tu, Senhor?
Fala assim comigo: Senhor. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,17: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Esta palavra Senhor é Kyrios. Kyrios significa suprema autoridade. Então veja, suprema autoridade é aonde? Onde que ele é suprema autoridade? Aonde ele tem liberdade. Fala assim comigo: liberdade. Em uma balada ele é Senhor? Em um lugar onde só tem bebida, ele é Senhor? Ele é suprema autoridade? Em um casamento que é onde é oferecido bebida para os convidados, ele está sendo Senhor? Me desculpe se alguém fez isto, mas é bom você saber. Em um casamento, que eu já vi pessoas falando assim: mas eu não posso. Eu até queria, mas é porque eu tenho parentes. Quem está casando é você ou o parente? Quem é o dono da festa? É você ou o parente? Quando fazemos isto, quem é a suprema autoridade? Parente. Quem é a suprema autoridade na minha casa? Senhor. O que tem na minha geladeira? Nada que venha tirar a suprema autoridade do Senhor. Na minha casa, o Senhor tem liberdade. O Espírito Santo tem liberdade. Na minha vida tem liberdade. Deixa eu te perguntar uma coisa: o seu comportamento, quem você é, o que você fala. A Bíblia fala para nós não falarmos palavras torpes. Sabe o que é torpe? Sabe qual é o significado do torpe? Podre. Não saia da vossa boca a palavra podre. Porque quando você faz isso, você está entristecendo o Espírito Santo. Sabe, naquela hora da sua ira, da sua raiva, que você não devia ter dado vazão à ira, irai-vos não pequeis, e não deis lugar ao diabo. Você deu vazão à ira. Você deixou que a ira controlasse a tua boca. Você falou, gritou, esperneou, xingou. Você fala: eu falo mesmo, porque se eu não falo eu morro. Não morre coisa nenhuma. Quando o Senhor é Kyrios na minha vida, é porque eu dou liberdade. O apóstolo Paulo, ele vai receber no versículo 17 de Ananias, em posição de mãos, e ele fica cheio do Espírito Santo, salvo e cheio. Primeira operação da graça, salvação. Segunda operação da graça, batismo com o Espírito Santo. Aqui você não vai ver o apóstolo Paulo orando em línguas estranhas, mas você vai ver em 1 Coríntios 14, 16 e 14, 18, ele fala: dou graças a Deus, porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Então o apóstolo Paulo foi batizado com o Espírito Santo e ele falava em línguas estranhas. Queridos, preste bem atenção. O Espírito Santo, ele quer ter liberdade na sua vida. Fala assim comigo: o Espírito Santo quer ter liberdade na minha vida. Fala assim: se ele tem liberdade na minha vida, ali a habitação do Espírito. Fique de pé com a sua Bíblia na mão, por gentileza. Vamos lá. Eu quero orar por você. Abre em capítulo 19. Capítulo 19 de Atos. Capítulo 19 de Atos. Versículo 17. Quem cantou, diga amém. Olha o que está escrito aí. Atos 19, 17. Quando isso se tornou conhecido de todos, os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.
muitos dos que creram vinham e confessavam, declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram os seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia. A palavra do Senhor crescia. Fala assim comigo, a palavra do Senhor crescia. Agora veja, olha aqui para mim, coloca a Bíblia sobre a cadeira. Guarde este versículo que eu li aqui para vocês. O que acontece antes? Vou falar aqui para vocês. Os 2 filhos de Cefas foram expulsar um demônio numa praça. E eles foram expulsar no nome do Deus que Paulo servia. E o demônio olha para eles e fala assim: epa, eu conheço Jesus, sei quem é ele, e também sei quem é Paulo. E vocês quem são? E vocês quem são? Não conheço vocês? Diz a Bíblia que esse demônio, esses homens que estavam endemoniados, bateram nesses homens em praça pública, deixaram eles completamente nus. Só que eles disseram: sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, sei o que habita dentro de Paulo. Então o diabo sabe quem é habitado pelo Espírito Santo. Quem é habitado pelo Espírito fala assim: eu sei quem é ele, nele eu não posso tocar, nele eu não posso mexer, porque o que está nele é muito maior do que eu. Oh, glória a Deus, aleluia.